A Web Rádio UPV tem a alegria de apresentar uma ministração de fé e milagre, uma palavra que trará avivamento para a sua alma. No ar, uma palavra amiga com o pastor Antônio Luiz. Rádio UPV, fazendo missões junto com você. Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amados e queridos irmãos que estão aí conectados nessa programação. Glórias a Deus, uma segunda-feira abençoada para nossas vidas e mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de vida, de saúde, de paz, porque grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Nós estamos debaixo da proteção de Deus e só Ele que pode nos dirigir a cada um de nós. E nesta manhã nós vamos meditar numa palavra que se encontra no livro de Jeremias. É no capítulo 1. Jeremias é também um texto, um capítulo muito observado pelos pregadores que ministram a palavra de Deus, e sempre Deus tem algo para nos, através dessa mensagem. Jeremias, no capítulo 1 e o versículo 11, nós vemos nesse texto que é o seguinte: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é o que vês, Jeremias? Eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Glórias a Deus. Versículo 13. Veio a minha palavra do Senhor a segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, que se apresenta da banda do norte. Glórias a Deus. Amados, sabemos que o nosso Deus que nós servimos é Ele que revela o profundo e o escondido. Sabemos que esse texto aqui é um texto conhecidíssimo e sabemos da história. Dá para tirar muitas lições desse texto. Jeremias, ele teve uma chamada já desde o ventre da sua mãe para cumprir uma ordem específica de Deus na terra. Sabemos, amados, que nós passamos muitas vezes despercebidos, até mesmo com a nossa própria chamada. Às vezes nós achamos que aconteceu na minha vida do acaso de eu ser um obreiro na casa do Senhor, ser uma pessoa usada na mão do Senhor, ser uma pessoa que tenha dons espirituais, ser aquela pessoa que evangeliza, conquista vidas e tal, e através da pessoa Deus opera sinais, maravilhas, prodígios, e nós passamos despercebidos, achamos que tudo isso aconteceu do acaso. Para com Deus não existe acaso. Deus é Deus que Ele traçou já desde a sua eternidade, antes de existir mundo, antes de existir seres humanos. Deus já tinha projetado tudo corretamente. Nada que isso sucede
na terra esteja fora do controle de Deus. Deus, ele age na profundidade, e nós, pela misericórdia do Senhor, ele nos chamou para a salvação. Aleluia. Em primeiro plano, Deus, ele quer salvar toda a humanidade. Deus, ele não é aquele que escolhe pessoas para salvar, para libertar, para curar. Não. O propósito de Deus é que todos venham a ter conhecimento da palavra de Deus. E Jeremias, quando Deus falou com ele, Jeremias se opôs, dizendo: Senhor, eu sou uma criança e não sei falar. Deus responde para Jeremias: não diga que sou uma criança, porque eu te dei boca. Te dei boca para você falar. E é eu que ponho as palavras na tua boca para que você fale da minha palavra. E eu vou te levantar para você apregoar para as nações. Jeremias foi o apregoeiro nos seus dias, no seu tempo, da sua época, para muitos reis. E Jeremias foi um dos profetas que muitos dizem assim: o profeta Jeremias é o profeta chorão, que vivia chorando por qualquer coisa. Se nós pararmos para pensar e ver o fundo histórico de Jeremias, do que ele passou sobre os reis, e as mensagens que o Senhor dava para ele entregar diretamente para os reis, para a nação rebelde do povo de Deus, que se corromperam em todos os desseguinhos de cada vida. Nós sabemos, amados, que Jeremias, ele lamentava porque ele pregava e entregava a mensagem de Deus para o povo, mas o povo não acreditava, porque Jeremias ele tinha um confronto direto com os falsos profetas daqueles dias dele. Muitos falsos profetas já tinham o tempo de Jeremias. Jeremias profetizava que Deus ia, se o povo não se arrependesse, o povo seria levado cativo, a cidade seria destruída. Aparentemente parece que Jeremias só pregava destruição, mas ele foi chamado especificamente para entregar a mensagem da parte do Senhor. Mas os profetas falsos diziam: assim diz o Senhor que não vai acontecer isto, não vai acontecer aquilo, e o Senhor será convosco, que o Senhor não permitirá que outras nações venham invadir a Judá, a Samaria, a Jerusalém. Nada disto vai acontecer. E o povo, a tendência do povo sempre era ouvir aquilo que é bom aos nossos ouvidos e que vem a nós favorecer. Não é diferente da nossa atualidade. Nós estamos evidenciando um tempo muito difícil na nossa vida, na vida da igreja, na vida daqueles que preza pela palavra de Deus, aqueles que preza por um evangelho genuíno, um evangelho que transforma, que liberta, que cura o homem de todo mal. Sabemos, amados, que para esses muitos lugares são desprezados, são mal vistos, porque aquela teoria de muitos cristãos diz assim: olha, aquela mensagem foi muito pesada, deveria ser uma mensagem mais leve, mais tranquila, mais confortável. Sabemos, amado, que a palavra de Deus, ela é genuína, ela é verdadeira, ela é fiel, e Deus vela pela sua palavra para que ela tenha cumprimento, seja do lado bom, seja do lado ruim.
Deus, ele cumpre a sua palavra. E Deus, ele levantou o profeta Jeremias, aleluia, para pregar naqueles dias, entregar mensagens proféticas para as nações naqueles dias. E Jeremias, ele cumpriu o seu dever, debaixo de perseguição, debaixo de açoite, debaixo de prisão, até mesmo lançado na cova, na cisterna, passando o que passava, comer o pão amargo da sua vida. Então ele tinha razão de chorar, mas ele não era um profeta chorão por qualquer coisa, como criança manhosa, não. Ele chorava porque ele pregava aquilo que o Senhor dava para ele, para as nações. Mas porquanto o povo não dava crédito à sua pregação, não ouvia a sua pregação, até mesmo os reis a ajudar o povo de Deus, não dava importância às mensagens, porque as mensagens achavam que era muito dura e aquilo não ia acontecer. Sabemos, amados, que na atualidade nossa não é diferente. Nós estamos evidenciando nos últimos dias, tem se levantado muitos falsos cristos em toda a terra, tem se levantado muitos falsos profetas, e o que mais tem na nossa atualidade são falsos profetas que aparentemente têm espiritualidade, aparentemente têm algo de Deus, mas isso é tudo uma camuflagem, porque por detrás de tudo isso tem a sutileza. O inimigo, ele tem se apropriado de uma forma terrivelmente, levado muitos homens e mulheres a ter uma ideia errônea acerca da palavra, pregando um meio evangelho, um evangelho maquiado, que venha favorecer as pessoas, para que as pessoas se sintam mais confortáveis. Sabemos que no reino dos céus não tem conforto. O nosso conforto está por vir ainda. Nós vivemos num tempo de uma situação caótica espiritualmente. Muitos estão morrendo espiritualmente falando. Aleluia. São pessoas que deixaram de buscar o Senhor, deixaram de clamar o Senhor, deixaram os princípios da palavra de Deus e se deixaram ser levados pelas fábulas do mundo, deixaram-se levar pelo conhecimento parcial de muitas pessoas, de muitos pregadores e falsos profetas que tem por aí, que estão profetizando somente bonança, somente prosperidade. Amados, isto não é o evangelho. O verdadeiro evangelho, ele é transformador, ele liberta o homem da prisão do pecado. O evangelho de Cristo é aquele que traz para o homem a felicidade, pois o homem sem Deus não é feliz. O homem pode possuir muitos bens, pode possuir riqueza, pode ter status, mas se ele não tem Cristo na vida, ele ou ela é um homem infeliz, não tem a paz dentro de si próprio. A paz nós encontramos somente em Deus, porque Ele é o provedor da paz na vida do homem, no coração do homem, no sentimento do homem. E nós precisamos entender essas coisas, amados. Nós não podemos deixar se levar pelas simulações de evangelho que está sendo pregado por aí afora. Não, a igreja de Cristo, ela tem que ter, aleluia, no seu coração, o discernimento entre o certo e o errado. A igreja não pode ser manipulada, como está sendo em muitos e muitos lugares. A igreja está sendo sufocada, mas Deus ainda tem profeta nesta terra, ainda
Deus tem homens e tem mulheres que pregam o evangelho genuíno, mas esses homens, essas mulheres são discriminados pela sociedade, somos discriminados até mesmo por dentro da próprio corpo da igreja no geral, somos muitas vezes até mesmo cortado de se pregar em certos lugares, em certas igrejas. Sabe por quê? Porque ele sabe que lá vai ser pregado um evangelho que revela o profundo e o escondido. Nós sabemos que hoje existem muitos líderes que estão tendo uma maquiagem para com a igreja, eles não se importam com a verdade. O importante é que tenha uma população congregando, é importante que tenha uma congregação que esteja contribuindo e que tenha fartura de todos os lados. Amados, este não é o evangelho, não quer dizer que o evangelho é somente estar do lado do pobre, não. Jesus, ele veio para todos, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado, nós não devemos confundir o evangelho com as coisas que supérfluas desta terra. Nós temos que ter um evangelho genuíno, aplicando diariamente sobre o povo, ensinando o povo, corrigindo o povo, mostrando para o povo a realidade do evangelho, porque o evangelho é transformador. O evangelho é aquele que liberta o homem da escravidão do pecado. O evangelho é aquele que leva o homem a entender e compreender os mistérios de Deus, porque Deus é mistério. Deus, ele é poderoso, ele manifesta o seu Espírito Santo na nossa vida, através de uma vida consagrada diante do Senhor. É tempo de nós mudar o conceito de pregar o evangelho do arrependimento. Hoje não se prega mais contra o pecado, não se prega mais contra a idolatria, contra a feitiçaria, não se prega mais nada disto. Nós pregamos um evangelho que vem a favorecer a população, mas Deus, ele não quer dessa forma. Ele quer que pregue o evangelho genuíno. Por que que Jesus era tão perseguido nos seus dias do seu ministério? Ele era odiado pelas autoridades, odiado pela população da elite, porque Jesus, ele pregava o evangelho poderoso que confrontava o pecado deles e batia diretamente na ferida, e ele se sentiu ressentido porque a palavra vinha de encontro às suas transgressões, os seus pecados, era revelado, e eles ficavam irados com Cristo e procuravam matar Jesus. Era uma perseguição ferrenha. Aonde estava Jesus pregando, ali tinha fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, todo em volta para apanhar ele em surpresa, em palavras, para condená-lo. Amado, o evangelho genuíno é totalmente daquele evangelho que estão pregando por aí afora. Amados, ele é transformador. Jesus não veio para fazer maquiagem, Jesus não veio para fazer com que o amargo das pessoas viesse ser satisfeito. Não, ele veio pregar o evangelho genuinamente para arrependimento, como João Batista, quando surgiu no deserto pregando o evangelho pelas ribanceiras do Jordão. Ele veio com a mensagem profética dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque o reino dos céus tinha chegado, Cristo já estava na terra. Aleluia. Quando Jesus inaugurou seu ministério e começou também a pregar, ele pregou da mesma forma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É tempo de nós fazer
uma análise da nossa vida espiritual, uma análise da vida da igreja que nós estamos, aleluia, pastoreando, ver o nível da espiritualidade da igreja. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não estão dando mais importância para uma vida cheia do Espírito Santo. Não, é o importante que eu vá para a igreja, importante que eu tenha um cargo na igreja, o importante que eu tenha um ministério. Não, tudo isso é louvável, mas uma coisa nós temos que não podemos esquecer da nossa vida espiritual para com Deus. Nós temos que ter aquela vida genuína, constantemente, uma vida de oração, uma vida consagrada a Deus, aleluia, para levar a mensagem, aleluia, para as pessoas que estão passando por momentos tão difíceis. Não existe salvação, não existe milagre, não existe prodígio se o homem de Deus, a mulher de Deus não se colocar na brecha, aleluia, para buscar a face do Todo-Poderoso, para que Ele, através da nossa vida, Ele venha operar os sinais e as maravilhas no coração da população, no coração do pecador. Aleluia, glorificados seja o nome do Senhor. Deus, Ele é poderoso. Quando a palavra veio a Jeremias, aleluia, o Senhor fez uma pergunta para Jeremias: o que vês, Jeremias? Eu vejo uma amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para surtir o efeito no coração das pessoas. Mas para que isto venha acontecer, precisa de homens que tenham um legado no seu ministério, uma mulher, um legado no seu ministério, aleluia, um legado de uma espiritualidade, aleluia. Nós não podemos ser espiritualistas, mas ser espirituais. Aquele homem, aquela mulher cheio da graça de Deus, aonde Ele coloca a planta dos seus pés e ali Deus opera, manifesta o seu poder, aleluia, através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa, aleluia. Quando nós abrimos a nossa boca para falar das grandezas de Deus, Deus confirma a palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, aleluia. E aonde chegar, aleluia, a mensagem, aonde a tristeza desaparece, o ódio desaparece, a raiva desaparece, tudo aquilo que é de mal desaparece, a paz entra no coração do homem, aleluia, porque somente Cristo pode nos promover a paz no nosso coração. Que o teu coração nesta manhã seja apaziguado, seja transformado, seja liberto, que o teu coração haja alegria, que haja o fervor do Espírito Santo na tua vida, para que você comece, aleluia, nesta manhã, uma manhã abençoada, um dia abençoado, e o desejo ardente de falar da palavra de Deus, porque um homem vazio do Espírito de Deus, a palavra dele é seca, é vazia, não tem virtude, não tem graça, não tem nada. Mas quando um homem está cheio da graça de Deus, cheio da virtude do Senhor, as palavras são poderosas, porque Deus cumpre a sua palavra, Ele vela para cumprir palavra por palavra, e nesta manhã não é diferente. Você receba do outro lado aí, aonde você estará ouvindo a mensagem de Deus, que essa palavra venha do teu encontro, da tua vida, que ela venha transformar a tua vida, libertar a tua vida de certas coisas, e
conta para Jesus tudo que você está passando, aleluia. Deus, Ele é fiel para te abençoar poderosamente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Você que tem promessa de Deus, mas está meio estagnado, meio parado, saiba que a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, mas há uma condição da tua parte. Você tem que fazer a tua parte, porque a parte do Senhor Ele fará, mas nós temos que se colocar na brecha e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, aleluia, usa-me nas tuas mãos como profeta nesta terra, aleluia. Nós devemos se conscientizar dessa grandeza de Deus, porque Deus, Ele é poderoso para nos abençoar abundantemente. Deus dos altos céus, aleluia, que a palavra de Deus, ela venha fazer guarida no teu coração, no teu sentimento, aleluia, porque esse evangelho que nós pregamos é o evangelho transformador, é o evangelho que liberta o homem do pecado, ele liberta o homem do juízo, da condenação. Ele é aquele que transforma o mais vil pecador, aleluia. Através da nossa vida, através da igreja, Deus tem trabalhado de uma forma poderosa na terra, aleluia. Muitas e muitas vidas se rendem aos pés do Senhor, através da pregação do evangelho de Cristo. Nós evidenciamos uma época agora que estão mudando tudo, aos poucos já estão mudando muitas coisas, e sabemos que as portas, aleluia, do evangelho, ela está ainda aberta, ainda a graça de Deus está nesta terra, mas sabemos que logo, logo este evangelho não vai mais ser pregado. Então nós temos que aproveitar tudo que tem direito agora, é levar a mensagem ao coração dos contritos, levar a mensagem àqueles que estão precisando de uma palavra. Talvez você se faça uma indagação dizendo: olha, o evangelho já está, todo mundo já conhece o evangelho, todo mundo já sabe do evangelho, todo mundo já sabe do nome de Jesus, do nome de Deus, enfim, todo mundo já está evangelizado. Não, amado, não vamos se enganar com isto, não. Tem muitas pessoas que sabem só de ouvido a palavra de Deus, mas nunca provaram um evangelho transformador, nunca tiveram uma experiência com Deus, não tiveram um encontro real com Cristo. Mas através da tua vida, essas pessoas vão ter um encontro real, essas pessoas vão se acordar da indolência espiritual, aleluia, e vão glorificar o Senhor. Mas para isto precisa de alguém levar uma mensagem, aleluia. Ainda que você não seja pregador, não seja uma pregadora, mas você é um homem, é uma mulher de oração, você pode orar pelos pecadores, orar por os pregadores, orar pelos missionários, para que Deus venha através deles, aleluia, aleluia, salvar muitas e muitas almas. E você pode ser um grande evangelista, aleluia, através da tua oração, da tua intercessão, orando pela igreja, orando por este mundo de tanta decadência moral e espiritual, aleluia, de corrupção, de uma coisa generalizada em toda a terra. Mas Deus ainda, Ele está com as mãos estendidas, aleluia, sobre esta terra, para que através da igreja, muitos e muitos venham ter um encontro real com Cristo. Deus, Ele se faz presente nesta manhã, neste lugar. Deus se faz presente aí aonde você está. E a pergunta é esta: Jeremias, o que vês, Jeremias? É uma pergunta interrogativa. O que você está vendo, ouvinte? Deus pode te revelar algo tão importante. Deus, através da mensagem, Ele
pode revelar mistério para você, aquilo que está oculto ao teu entendimento, que está oculto ao entendimento dos sábios entendidos, mas Ele revela o seu profundo e escondido aos simples de coração, aqueles que buscam com sinceridade. Saiba que você é uma bênção na mão do Senhor. Saiba que você foi chamado desde o ventre da sua mãe para executar uma obra nesta terra, para levar a mensagem profética ao coração do povo. Jesus, Ele está procurando pessoas que esteja disponível para realizar a sua obra. A obra de Deus não para, só vai parar quando Jesus vier buscar a igreja. E breve Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós tivemos que romper as barreiras, romper os problemas que nós enfrentamos dia a dia, mas Deus nos dá graça para nós vencer as batalhas. Fica com esta palavra no teu coração, que Deus venha te abençoar poderosamente. E a pergunta é esta: o que vê Jeremias? O que vê você, ouvinte, que nesta manhã? Faça com que o Senhor te abra os teus olhos espirituais, para que você veja um pouquinho das maravilhas de Deus. Glórias a Deus. Fica com essa mensagem no teu coração. Aleluia. Quero ministrar uma oração da fé neste momento, a oração que ela é poderosa para surtir o efeito. Nosso Deus e nosso Pai está nos céus, estou grato ao Senhor por esta manhã, de poder estar nesse estúdio junto com os seus que estão ouvindo. Agora, Senhor, vá de encontro a cada situação, a cada pedido de oração, Jesus, a cada petição, aqueles que estão clamando por socorro, aqueles que estão pedindo algo da parte do Senhor. O Senhor venha cumprir o desejo do coração do teu povo, que o teu povo seja alcançado pelo poder da tua palavra nesta manhã, e que o Espírito do Senhor continue abençoando e dando força para o teu povo, para a tua igreja. Aleluia, que a tua igreja seja, meu Senhor, mais do que vencedora nesta terra, e que neste dia o Espírito do Senhor venha proporcionar em cada coração um desejo ardente de falar da tua grandeza nesta terra ao coração dos contritos. Eu lhe peço todas essas bênçãos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.